obrigado, Senhor, por nos dar essa noite abençoada, porque foi que nos livrou-se do mal, do perigo, e lhe desse mais uma oportunidade para estar na tua casa. Eu sei que muitos, Senhor, não puderam chegar até aqui, por motivos, Senhor Deus, de enfermidade, por o seu trabalho, mas aqui está o teus filhos que vieram te adorar, te buscar, te agradecer por tudo que tens feito, Senhor, por nós até aqui. Assim nós pedimos e agradecemos no teu nome por tudo. Amém. Tome o teu assento, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar o hino 77. 77. Vamos ver aqui se nós vamos fazer um coral lindo nessa noite, não é? Você não vai oferecer o teu louvor para nós, para o pastor, para o obreiro, você vai oferecer o teu louvor para Deus nesta noite. 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre igual um lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, ele a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Nesse mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem paz. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queiras tu com Deus a comunhão em ter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato, terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Tá bom, né? Vamos ao Senhor. Eu não sei se o pastor puder pedir oração pelo a esposa do pastor, né? Que está hospitalizada, continua hospitalizada, continua. Coisa dos pastores, quando nós vamos estar orando também por ela. Irmão, eu estava olhando uma coisa hoje, conversando com a Sandra e cara. As modas sempre estão surgindo de uma hora para outra, né? Eles estavam agora, tem aquele, como é, penteado maluco? Cabelo maluco. Isso vem de onde? Porque na Bíblia não nos ensina esse tipo de coisa, né, irmão? E o adversário sempre prepara uma coisa para atrapalhar as mentes das mães e dos pais, né?
Porque quem tem criança pequena que vem, chega em casa e diz: mãe, eu quero fazer o penteado dos loucos, dos malucos. Eu vejo cada coisa. Vi agora à noite, uma fez um penteado de gaiola, botou um pinto dentro da gaiola. Então isso é coisa de Deus, irmão. Eu não acredito. Eu não creio nisso, irmão. Vamos vigiar, vamos orar para que isso não venha dentro. Já pensou que no dia de quantas crianças com pinto em cima da cabeça? Um gavião, daqui a pouco vai aparecer uma galinha? Pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia. Não se ilude, gente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, cumprimento da amada igreja, na paz que é em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, que bom que você veio. Jeremias, capítulo 29, aleluia, louvado é o nome de Jesus. Capítulo 29 de Jeremias, 11, 12, 13, aleluia. Tempinho tá uma bênção, né? Esfria, esquenta, chove, para. Glória a Deus, né? Em tudo dai graças ao Senhor, amém? 29 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem no início do 14 diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Se nós orarmos a igreja do Senhor, se nós buscarmos a presença do Pai, aleluia, Ele se manifesta com sua glória, com sua presença e o seu glorioso Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Sua esposa está nos Vamos orar então pela esposa. Irmão, ora por mim também, que eu estou passando por uma luta muito grande. Já estamos orando. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus forte, Deus eterno, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós te adoramos e te glorificamos, Pai. Estamos aqui na tua casa, Pai, para receber as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós oramos agora, intercedendo pela esposa do irmão Paulo, o pastor Paulo, Senhor, que está hospitalizada. Deus, cura, restaura, liberta, enche com teu poder sobre aquele lugar agora, Pai. Coloque um anjo, Senhor, faça aquilo que te apraz, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas a tua palavra nos diz onde estaremos reunidos, e quando ordenamos no teu nome, Jesus, sinais e prodígios e maravilha aconteceriam no teu nome, Jesus. Agora nós ordenamos a restauração, a cura. Toca agora lá, Senhor. Ó Espírito Santo, faz a tua obra, Pai, por completo sobre a vida daquela irmã, Pai, em nome de Jesus. E todos os pedidos, Pai, de oração, vai restaurando, vai curando, vai libertando, Pai. Pela autoridade do teu nome nós ordenamos a cura e a bênção, em nome de Jesus. Pai, é a nossa oração. Amém? Continuação. Vamos louvar ao Senhor para nós cantar um corinho para arrecadar a oferta nesta noite. Amém? Só uma estrofezinha do corinho para nós adorarmos ao Senhor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato
mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Quantos estão gratos ao Senhor? Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é bendito, né? Nome e Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Tem alguns irmãos que estão com frio. Eu falei para o Rocha que eu estou com calor. Não sei porquê, mas estou com calor. Queridos irmãos, que alegria nós podemos estar nessa terça-feira para juntos aprender da palavra do Senhor. Peço para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 14 em diante. O versículo do número 14 vai nos dizer o seguinte: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis pagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Versículo 21. Ora, para que vos também possais saber como estou e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console a vossos corações. Versículo 24, para nós encerrar. A graça seja com todos os que amam, com amor perene, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós queremos dar continuidade ao texto que nós iniciamos na terça-feira passada, falando sobre a instrução do apóstolo Paulo em nós nos vestir de toda a armadura de Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, nós queremos reforçar aqui o que o presbítero Vanderlei já falou, o Rocha também já orou, mas os irmãos, na noite de hoje, quando dobrarem os vossos joelhos, ore pela vida da irmã Cilei, a esposa do nosso pastor presidente, o pastor Paulo César. Ela está internada desde domingo à tarde, no hospital lá em Criciúma, e amanhã ela passará por um procedimento cirúrgico. Então, rogo as orações dos irmãos em favor da irmã Cilei. É conhecida já dos irmãos toda a dificuldade que ela tem passado a respeito de diabetes. Já foi, infelizmente, tirado uma parte da perna direita e agora os médicos vão intervir na parte esquerda para que possa salvar a parte da perna esquerda. Então nós vamos orar e crendo que Deus já fez milagre e fará o milagre e usará a mão dos médicos. Amém? Hoje à tarde ela mandou uma mensagem para nós, cobrando as nossas orações, e disse: irmã Silene, o milagre já está feito, eu creio. Então por isso eu estou falando com os irmãos aqui. Dobre o seu joelho, ore em favor da irmã
Cirlei. Amém, irmãos? Queridos, lembrar também que domingo agora, pela manhã, grande escola bíblica dominical. Espero você para juntos aprendendo a palavra do Senhor. Domingo à noite, culto da família. E eu espero você também com a sua família para juntos adorar o nome de Jesus. Amanhã, a partir das 8 horas, nós teremos o nosso encontro de casais. Então faço aqui o convite a todos os casais a estar aqui amanhã a partir das 8 horas. Vanderlei Rocha, se ficar muito frio aí, se vocês quiserem sentar lá, fica à vontade, cara. Porque para mim aqui dá tempo para diminuir um pouquinho. Estou brincando com vocês. Queridos irmãos, nós queremos refrescar a nossa memória do que nós falamos terça-feira passada. Nós usamos como base Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo orientando a nós vestirmos a armadura de Deus. E na terça-feira passada nós falamos aqui que nós estamos em uma guerra, e essa guerra não é física, essa guerra é espiritual, e esse inimigo não é físico, esse inimigo é espiritual. E nós apontamos aqui não qualidades, mas características desse inimigo, porque não tem nenhuma qualidade nele, somente algumas características que nós devemos nos preocupar. Nós falamos terça-feira passada aqui que ele é um inimigo invisível, nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, somente com os nossos olhos espirituais. Ele é um inimigo maligno, por isso que a Bíblia chama ele de Satanás, de dragão, de serpente, mentiroso, destruidor, mostrando a sua malignidade. Então ele é um inimigo maligno, ele é um inimigo astuto. Ele vai usar até o máximo a sua astúcia para parar os filhos de Deus. Ele é o inimigo persistente, ele vai persistir até parar também os filhos de Deus. Outra característica que nós falamos, que ele é um inimigo oportunista. Quando tiver uma oportunidade de parar os filhos de Deus, ele vai parar. O nosso Jesus, ele é muito educado, diz que eu estou à porta e bato. O diabo é diferente. Se tiver uma janela meia não muito fechada, meia sobreaberta, ele entra e faz festa. Ele entra e faz festa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ele é um inimigo oportunista. Amém, irmãos? Quem me ouve diz amém. Amém. Depois nós entramos na terça-feira passada falando sobre começar a vestir essa armadura que Paulo está falando aos irmãos em Éfeso, cinturando a verdade. Olha, João capítulo 8, versículo 44 diz que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, nós como cristãos, nós devemos fazer uso do cinturão da verdade. Cinturão é aquilo que segura a espada. Nós vamos ver mais para frente o que é a espada da verdade. Nós falamos sobre a couraça da justiça, que é aquela faz parte da indumentária do soldado romano, que protege o coração, os órgãos vitais. A couraça da justiça é a nossa justiça impretada em Cristo Jesus. Nós só somos justos porque Ele é a nossa justiça, e nós só temos justiça porque Ele é justo. Então a justiça, a couraça da justiça, nós precisamos vestir. Terceiro, calçar o evangelho calçar o calçado do evangelho da preparação, da propagação da paz. Nós precisamos, e eu falei terça-feira passada, assemelhando a roupa do soldado romano, da guarda pretoriana, eles usavam umas sandálias feitas de couro e tinham como se fossem cravos na sola, para onde eles passassem por terreno de difícil locomoção, eles pudessem firmar os seus pés. Por que Paulo está falando de vestir o calçado do evangelho? É que nós devemos ter agilidade, ser veloz para anunciar o evangelho. Quer ver o diabo fugir de você, irmão? Prega o evangelho. Quer ver o diabo fugir de você? Prega o evangelho da paz. O diabo vai fugir de você. Mas eu falei terça-feira passada que tem momento que nós temos que resistir o diabo e ele vai fugir. Mas tem momento que nós temos que fugir. Lembra de José? Quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele, como dizer, eu não sei se é um ditado aranguense, mas eu acho que é carçou o dedão, né? Carçou o dedão. Ele correu. Na hora que a mulher de Potifar quis agarrar ele fugiu. Porque tem hora que nós temos que fugir e tem hora que nós temos que resistir. Para isso nós temos que ter discernimento espiritual.
Hoje o que nós queremos falar com vocês é sobre nós vestir o escudo da fé. O interessante é que Paulo está falando revestir ou vestir toda a armadura. Não adianta só calçar as sandálias se não tiver o escudo. Não adianta usar o capacete se não tiver o escudo. É um complemento. Então Paulo está dizendo que no versículo 16 nós precisamos vestir o escudo da fé. O que é que o soldado romano, porque Paulo está olhando para uma indumentária romana, o que é que o soldado romano se utilizava do seu escudo? A história diz que esse escudo, feito de madeira e também coberto com um couro muito duro, ele media 1,60 m, quase minha altura, eu tenho 1,64 m, 1,60 m e tinha 70 centímetros de largura. Para que eles utilizavam aquele escudo? Eles se protegiam dos ataques dos inimigos de lança, e tinha momentos que ele fazia como se fosse uma espécie de barreira, e diante dessa espécie de barreira eles ficavam emparelhados um do lado do outro, e quando o inimigo viesse eles não conseguiriam atacar por causa do escudo. E Paulo está dizendo do escudo da fé, só que é interessante, esse escudo da fé e o mesmo escudo que o soldado romano usava, ele tinha um defeito. Ele poderia parar o inimigo que viesse de frente com ele, mas o grande defeito que esse escudo possuía era quando o inimigo vinha com aquelas flechas inflamáveis. Quando ele vinha com aquelas flechas inflamáveis, era quase impossível de poder se defender. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: você precisa do escudo da fé. O escudo da fé, ele tinha capacidade, o escudo romano tinha capacidade de, mesmo estar emparelhado, ele não conseguia muitas vezes se defender da flecha que vinha flamejante, mas ele tinha capacidade de, com o seu escudo, levantar e parar aquela flecha. Então o que Paulo está dizendo? Você precisa usar o escudo da fé, porque é somente o escudo da fé que, quando o diabo vem com as suas flechas flamejantes ou com os seus dardos inflamáveis, nós temos a possibilidade de, com o escudo da fé, levantar e proteger dos dardos que o diabo lança ao nosso favor, e através disso nós conseguimos apagar essa flecha flamejante. Então Paulo está dizendo o seguinte: usai o escudo da fé, porque pelo escudo da fé você se protege dos dardos inflamados do diabo. Quando o diabo lança um dardo inflamado, você pode pegar o escudo da fé e ter a possibilidade de apagar esse dardo inflamável. Entenda, na aljava do diabo só tem dardos inflamáveis que ele lança para atingir o cristão. Então por isso que Paulo está dizendo, nós precisamos do escudo da fé. E quais são os dardos que o diabo lança para parar o Filho de Deus? Vamos lá? Dúvida. Ele lança lascívia, que é sensualidade. Ele lança cobiça, vaidade, inveja, e assim vai. Ele tenta lançar, melhor dizendo, para parar o cristão com inveja, com cobiça, com lascívia, e assim vai. Então, se nós tivermos o escudo da fé, nós temos a possibilidade de parar esses dardos inflamáveis, e por causa disso nós também temos a possibilidade de apagar esses dardos. Você pode dizer amém? Vamos lá, próximo. Capacete da salvação. Paulo vai dizer do escudo da fé, e agora ele vai falar do capacete da salvação. O que Paulo está querendo dizer sobre o capacete da salvação? Qual é a maior estratégia do diabo para tentar parar o cristão? É lançando os dardos inflamáveis na mente do cristão. Lançando na mente do crente, na mente do cristão, que ele vai lançar? Dúvida. Ele vai lançar sobre a mente do cristão, ele vai lançar dúvida na mente dele. Lembra o que ele fez conversando com Adão e Eva? O que ele fez? Lançou dúvida.
Ele lançou dúvida no coração e na mente da Eva. Ele foi astuto, foi persistente, foi maligno como ele é, isso é característica dele. Ele lançou a dúvida no coração e na mente da Eva. Olha, quem disse, eu vou conjecturar para você entender, quem disse que você não pode comer desse fruto? Quem disse isso para você? Se você comer, você vai parecer igual a Deus. Ele lança a dúvida na mente da Eva. A Eva come do fruto, vai conversar com Adão, lança na mente do Adão a dúvida, os dois comem, você sabe qual é o final da história. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai lançar dúvida na mente do cristão. E essa peça é essencial na armadura que Paulo está falando, o capacete da salvação. Blindar a nossa mente. Blindar a nossa mente. Porque muitas vezes isso é característica do ser humano, ele ser alguém que muitas vezes vai ser pessimista demais. Será que Deus vai fazer? Isso é característica nossa. Será que Deus vai operar? Será que Deus vai salvar fulano, vai salvar ciclano? Isso é característica do ser humano. Só que o diabo se aproveita disso, lançando dúvida na nossa mente. O que acontece? Vai resultar numa síndrome chamada síndrome do Judas. Qual foi a síndrome do Judas? Irmãos, sabe por que Judas foi trair Jesus por 30 moedas de prata? É porque Judas ficou triste. Porque Jesus, em 3 anos e meio, quando Judas começou a andar com Jesus, Jesus estava dizendo: tem um reino. Jesus estava dizendo que ele era o enviado. Jesus estava falando que ele era o prometido a Israel. E na mente de Judas, que era o reino físico. Tendo o reino físico, eu sou o tesoureiro. Eu sendo tesoureiro, eu vou ter mais posse de dinheiro. Eu vou ter mais valores na minha mão. Eu vou controlar a contabilidade do ministério de Jesus e do reinado que ele vai estabilizar em Israel. Os irmãos, note que a dúvida estava na mente dos discípulos até quando Jesus estava no pé do Monte das Oliveiras. Que um dos discípulos vai dizer: quando tu vai restaurar o templo em Israel? Qual era a mente dos discípulos? Reino físico. Só que Jesus estava falando de reino espiritual. Então a mente do cristão, ele precisa ser blindada. E Judas traiu Jesus porque ficou triste. Que negócio é esse? Ele está dizendo que é rei, está dizendo que vai morrer. Que negócio é ele? Ele está dizendo que ele é salvador, ele tem um reino, e na mente dele é um reino físico, mas está dizendo que vai morrer. O que ele fez? Ficou triste. Jesus me decepcionou. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É a mente que não é blindada. E muitas vezes acontece nos nossos dias. Quando nós não temos uma mente blindada, uma mente cauterizada por Cristo, o que acontece? Lança dúvida na nossa mente. E o que acontece? Nós ficamos com uma fé vacilante. Ou seja, uma hora nós estamos firmes, uma hora nós estamos fracos. Uma hora nós estamos firmes, uma hora nós estamos fracos. Aí você vai dizer: Felipe, você não sabe a luta que eu enfrento, você não sabe a prova que eu enfrento. Eu sei, eu não sei mesmo o que você enfrenta. Eu não sei a prova que você passa. Mas nós precisamos blindar a nossa mente contra toda dúvida e dardos que o diabo lança, crendo que Deus, ele é fiel pela sua palavra, ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou. Então não adianta nós ficarmos no terreno da dúvida. Nós devemos vestir o capacete, blindar a nossa mente de toda dúvida e ter a certeza no nosso coração: se Deus falou, está falado, e Ele vai fazer, e Ele vai realizar, porque não é para a glória minha, mas é para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Por isso que Paulo está dizendo que nós devemos vestir o capacete da salvação, para que Deus controle a nossa mente, e o diabo não possa lançar dardos na nossa mente que nos venha fazer a fracassar a nossa caminhada da fé. Deixar Deus controlar a nossa mente, Deus controlar as nossas razões que vêm do centro dos nossos pensamentos, deixar Deus controlar a nossa mente, e assim o diabo não vai nos levar a fracassar.
Amém, irmãos? Que nós venhamos vestir o capacete da salvação e blindar a nossa mente e tirar todo o campo da dúvida da nossa mente. Ter a certeza, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai velar pela sua palavra e Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Não fica com dúvida na sua mente. Aí você vai dizer, mas Felipe, eu oro há tanto tempo. Continua orando. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Aleluia. Não é na hora que nós queremos, é na hora dele. Porque eu digo uma coisa para você, se Deus fizesse tudo aquilo que nós pedimos, nós não estaríamos mais aqui. Amém, irmãos? Amém. Se Deus fizesse tudo que nós pedimos, nós não estaríamos mais aqui. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós devemos ter a nossa mente cauterizada, eliminar e tirar toda dúvida e deixar que Cristo guie os nossos pensamentos e controle a nossa mente. Glória a Deus. O último utensílio que Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, versículo 17. Vamos ler? Versículo 17, parte B. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os outros utensílios dessa armadura que Paulo está falando, todos eles são utensílios de defesa. Todos eles são utensílios de defesa. Seja o escudo, seja o capacete, seja a couraça, seja o cinturão, seja a sandália, todos eles são armamento de defesa. Agora, Paulo vai falar da espada do Espírito, que é uma arma de ataque. E Paulo é bem categórico em dizer: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que eu iniciei aqui falando que você quer ver o diabo fugir de você? Pregue o Evangelho. E quem prega o Evangelho está falando da palavra de Deus. Então Paulo vai falar que nós devemos ter a espada do Espírito. É a única arma de ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus, onde nós podemos vencer o diabo e triunfar sobre ele através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, irmãos, que nós podemos saquear o reino das trevas. É através da palavra de Deus que nós derrubemos a casa do valente. É através da palavra de Deus, que é onde mesmo Jesus disse lá na sinagoga de Nazaré, que os cativos são libertos. É pela palavra de Deus. Então a única arma de ataque que nós temos é a palavra de Deus, que ela é poderosa, que ela é viva e que ela é eficaz. A palavra de Deus. Ora, nós precisamos nos defender, nos proteger dentro dessa guerra invisível que nós estamos guerreando no mundo espiritual, onde esse inimigo é invisível, onde esse inimigo é maligno, onde esse inimigo é astuto, onde esse inimigo é persistente, onde esse inimigo tenta de tudo para nos parar. Mas agora nós, revestindo toda a armadura de Deus, calçado, sandália nos nossos pés, o cinturão, a couraça, o capacete, o escudo e tendo principalmente a espada, nós venceremos essa guerra. Amém, irmãos? É pela palavra de Deus que nós venceremos essa guerra. Moisés, quando quis libertar o povo do Egito, ele quis usar a espada carnal, lembra? Matou um egípcio e enterrou na areia. Não deu muito certo. Mas quando ele teve um encontro na sarça, deu ouvido à voz de Deus, ele usou a espada do Espírito, que era o nome de Deus, na frente dele. Ele saiu vitorioso.
e libertou o povo de Israel. Pedro, quando quis usar e defender a Cristo com a sua própria espada, ele fracassou. Ele arranca a orelha daquele soldado chamado Malco. E Jesus olha bem para ele: Pedro, com essa espada que tu fere, tu também será ferido, Pedro. Quando ele usou a espada que ele tinha nas suas mãos, que fala de uma espada, trazendo para o mundo espiritual, falando de uma espada carnal, com a força do seu braço, com o famoso jeitinho brasileiro, né? Não teve muito sucesso, mas quando ele resolveu usar a espada do Espírito, que era a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai pregar. E quase 3.000 almas aceitam a Jesus. É a espada do Espírito que vai nos fazer vitorioso nessa guerra. O que falar de Cristo, irmãos? Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Foi tentado pelo diabo em 3 esferas. Falando de fome, falando de poder e falando de autoridade. Ele foi tentado nessas 3 esferas. Qual foi a defesa de Cristo? Porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa única arma de ataque contra o diabo. E Cristo venceu o diabo na tentação do deserto com a palavra de Deus. Quando o diabo disse: transforma essas pedras em pães, está escrito. Aonde, irmão? Na palavra de Deus. Quando ele disse: te lança daqui, que Deus dará ordem aos seus anjos, eles vão te livrar, está escrito. É a resposta de Jesus. Quando o diabo disse: se tu prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, ele disse: está escrito. Glória a Deus, aleluia. Eu vi o glória a Deus sobre a irmã Luísa. Está escrito. A nossa arma diante dessa guerra é a palavra de Deus. Se nós estivermos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o diabo não nos para. Glória a Deus. Serve para você dar glória a Deus com mais entusiasmo. Se nós estivermos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o diabo não nos para. Glória a Deus, aleluia. Cristo venceu o diabo no deserto pela espada do Espírito, que é a sua palavra. Nós precisamos conhecer e examinar essa palavra. Tem uma frase muito marcante que diz: este livro te afastará do pecado. Este livro te afastará do pecado, se você ler e examinar ele. Mas agora, se você não ler e não examinar ele, o pecado te afastará desse livro. Então nós precisamos ter essa espada nas nossas mãos para vencer o adversário das nossas almas. Quando ele dizer alguma coisa, você diz: está escrito aqui nesse livro, oh glória a Deus, e nós vamos vencer. Amém, irmãos? Triste realidade. É com ensino, eu posso falar isso com liberdade com os irmãos. Triste realidade. Tem mais crente informado com a coluna esportiva do que com a própria Bíblia Sagrada. É com ensino. Tem mais crente informado com a sessão. Eu não sei se ainda tem sessão da tarde, porque faz tempo que eu não assisto mais de Globo. Não faz tempo, tá? Tem crente mais informado com o filme da sessão da tarde do que com a Bíblia Sagrada. Tem gente mais informada, como é que era aquela, acho que era Vale a Pena Ver de Novo, né? Finalzinho de tarde, eu acho que era finalzinho de tarde. Eu não assisto mais de novo, tá? Finalzinho da tarde, tem mais gente interessada com Vale a Pena Ver de Novo do que com a Bíblia Sagrada, irmão. Aí você quer vencer essa guerra como? Espírito Santo. Grande Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Desculpa eu falar dessa maneira, tá? Mas eu preciso falar. Glória a Deus. Tem gente mais informada de outras coisas do que com essa palavra.
É esta palavra que você vai vencer essa guerra. É esta palavra que você vai vencer essa batalha. É esta palavra que vai te levar para as mansões celestiais. Então examine ela, porque este livro vai te afastar do pecado. Mas se você não ler ele, não examinar ele, o pecado vai te afastar desse livro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos seguir? Aleluia, Jesus. Tenho 20 minutos para falar com os irmãos. Paulo falou de nós vestirmos toda a armadura de Deus, porque Cristo é toda a armadura de Deus para nós. Então nós devemos revestir ou vestir essa armadura que Paulo descreveu. Só que tem o seguinte: não adianta nós vestirmos essas armaduras que eu falei para os irmãos, essas indumentárias, se nós não tivermos energia para lutar essa batalha. Aí Paulo vai falar sobre a energia que nós temos que ter para lutar essa batalha, do versículo número 18 até o versículo número 20. Olha o 18, o que Paulo diz: e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai isto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Só o 18, vamos ler de novo para você entender. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. É a oração que nos dá energia e capacita o cristão diante desta batalha. É sempre importante frisar na sua mente: nós estamos em batalha a todos os instantes. Nós estamos inseridos nessa batalha. Terça-feira passada eu falei que nessa batalha não há neutralidade. Não tem ninguém neutro nessa batalha. Você está inserido nessa batalha. Se você é filho de Deus, você está inserido nessa batalha. Então não existe neutralidade. E o diabo, como é um ser espiritual, ele não dorme, não tira férias, não descansa. Ele está 24 horas procurando parar, tragar, derrubar, destruir os filhos de Deus. Nós dormimos, mas o diabo não dorme. E eu falei terça-feira passada, vou falar para você gravar isso aqui: o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Então, diante dessa batalha, nós não estamos neutros. E se nós não estamos neutros, nós precisamos vestir a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da preparação do Evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Só que não adianta nós termos todas essas ferramentas em nossa mão e nós não temos energia para lutar essa batalha. Como que o crente vai vencer essa batalha? Não é simplesmente só com a espada do Espírito, mas é com a oração. Nós precisamos ter energia na oração. Nós só podemos lutar essa guerra se nós estivermos em oração. Eu separei aqui, e eu vou citar para os irmãos, que nós devemos orar e também agir. Logo, a palavra oração é orar e ter ação. Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8 em diante, a Bíblia diz que Amaleque, ele vai se levantar contra o povo de Israel na região chamada de Refidim. Moisés vai chamar Josué e diz: separa homens para ir contra Amaleque. Enquanto vocês vão contra Amaleque, eu vou subir ao cume do monte. E Moisés sobe ao cume do monte
com Arão e Ur. Você conhece essa história. Josué está aqui, irmão. Desculpa pegar o microfone. Então, Josué está aqui, ó, batalhando com a espada, está guerreando. E o que Moisés está fazendo? Está lá no cume do monte, com um cajado na mão e está orando. Então, essa guerra que nós estamos enfrentando, a energia para nós estarmos nessa guerra é a oração. Mas não adianta orar e não ter ação. Não adianta você orar e você não ter vigilância. Por isso que o segredo é vigiar para depois orar. Não adianta nós orar 23 horas e 55 minutos no dia, e esses 5 minutos você não vigiar, de nada adianta. Nós devemos orar e agir. Um exemplo muito simples, tá? Muito simples. Não adianta, eu vou usar aqui um exemplo. A mulher ou a irmã está orando anos para Deus salvar o marido. Mas quando o marido chega em casa, vira uma guerra. Não adianta a irmã estar orando para salvar o marido e quando o marido chega em casa, vai guerra para tudo quanto é lado. Você quer vencer essa guerra, irmão? Você quer vencer essa guerra? Tem que orar e tem que ter ação. Então, o Moisés, ele estava lá no cume do monte, o povo guerreando, batalhando, mas Moisés estava orando. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo vencia. Moisés ficou cansado, Arão e Ur sustentaram a mão de Moisés. Continua orando que você vai vencer essa batalha. Só que nós temos que ter vigilância também. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Para nós termos energia para estar diante dessa batalha, nós precisamos ter um tempo de oração. Precisamos dedicar um tempo para orar e buscar a presença do Senhor. O cristão deve estar sempre orando. Por isso que Paulo disse em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Isso está falando de uma constância de oração. Isso está falando de uma vida de oração. Esse texto é muito simples de interpretar quando Paulo fala aos Tessalonicenses. Paulo não está falando em orar sem cessar, e você lá no seu trabalho, você vai dobrar o seu joelho e você vai orar. Não. Entenda isso, irmão, seja prudente, tá? Aí está lá no trabalho, pede licença para o carregado, por exemplo, pede licença para o carregado precisa orar, vai dobrar o joelho e vai orar. Você corre o risco de ir embora da empresa. O que Paulo está dizendo? Orar sem cessar. E no versículo 18, Paulo vai dizer algo muito interessante: no Espírito. Toda oração e súplica seja no Espírito. Você está aqui, irmão, trabalhando, mas você está orando. Você está fazendo os afazeres da casa, mas você está orando. É isso que Paulo está falando. Então precisa ter um tempo de oração para você não ficar exposto ao ataque do adversário. Paulo no versículo 18 vai falar algo muito interessante: a natureza da oração. Ele diz: com toda oração e súplica. Ele dá ênfase: com toda oração e súplica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está falando de uma entrega total na oração. Com toda oração e súplica. Não é qualquer tipo de oração. Não é aquela oração que você faz antes de qualquer refeição, não. Paulo está dizendo que aqui com toda oração e súplica é uma oração de entrega. Amém, irmãos? É aquela oração que você entrega. Só que Paulo vai falar também a esfera da oração que eu separei aqui é no Espírito. Por que é no Espírito? Vamos para a Bíblia? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lá no versículo de número 26. Por que Paulo está dizendo que nós devemos
devemos ter toda oração e súplica no Espírito. Porque lá em Romanos 8:26, Paulo vai dizer algo muito interessante. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Glória a Deus. Por isso que Paulo está dizendo que toda oração, toda súplica, ela deve ser feita e conduzida pelo Espírito. Porque nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito é como um fogo que acende a oração, e a oração sobe como incenso até a narina do nosso Deus, e Ele possa gerar a nossa oração. Por isso que Paulo está dizendo: orai e faça toda oração e súplica no Espírito, porque nós não sabemos muitas vezes como pedir, nem como convém orar, mas Ele intercede por nós. O Espírito é como um fogo que queima nossa oração no altar e chega até o nariz de Deus. Glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Oração no Espírito. Por que Paulo quis dizer que nós não sabemos como convém, nós não sabemos orar como convém? É porque muitas vezes nosso coração está inclinado para outras coisas. O sacerdote já estava com escamas nos seus olhos, já estava cego, já estava sem visão de Deus. Os filhos já estavam blasfemando contra Deus. Ele veja Ana chorando. O que ele vai dizer? Para com esse vinho, mulher. Não é o que ele diz? Para de ser dada ao vinho. Se Ana não tivesse vigilância, e fosse como alguns cristãos, ele dizia: eu não bebo vinho. Já ia se levantar furiosa da oração. O que ela diz? Eu estou amargurada de alma. Se é uma pessoa que não tem vigilância, vai levantar contra o sacerdote e vai dizer o quê? Eu não bebo, eu não estou bebendo, não estou bêbado, eu estou orando. Mas ela foi vigilante. Ela disse: não, eu estou de amargura de alma. Ainda o sacerdote que estava cego, sem direção de Deus, ainda profetizou sobre a vida dela. E ela foi alvo de bênção. Então não adianta nós orar e não vigiar. Vigiar, nós devemos vigiar e orar, orar e vigiar, irmãos. Eu tinha muita coisa para falar, meu Deus do céu. Nós temos que ter vigilância na oração. Mas também nós devemos ter perseverança na oração. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos. A igreja primitiva, Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos, capítulo 1. Bom, vocês olhem por mim, tá? Não estou mais nem enxergando os nomes aqui. Misericórdia. Atos, capítulo 1, versículo 14. Nós devemos vigiar na oração, nós devemos orar e vigiar, mas nós devemos ter perseverança na oração. Olha o versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles perseveraram na oração. Sabe qual é o contexto aqui, irmãos? Jesus já tinha subido assunto aos céus e desaparecido entre as nuvens, mas a promessa foi lançada sobre eles ficar em Jerusalém.
Eles viram o líder deles desaparecer, mas a promessa foi lançada a ficar em Jerusalém. O que eles fizeram? Saíram do Monte das Oliveiras para ir até Jerusalém, uma caminhada de um dia, só que eles perseverando em oração, não desistiram, perseveraram em oração. No entanto, que eles entram dentro do cenáculo e eles continuam o quê? Orando. Jesus lançou a promessa, eles continuam orando. Vai o primeiro dia, vai o segundo dia, vai o terceiro dia, vai o quarto. Chega o 10º dia, o texto é bem claro dizer, estando todos assentados. Aleluia. Estando todos assentados. Mas eles perseveraram na oração, e perseverando na oração, o Espírito desceu sobre eles. Então nós devemos perseverar na oração. Tem um texto muito emblemático que você conhece de fora e salteado, que está em Romanos capítulo 12 e versículo de número 12. E aqui eu encerro. Tinha mais coisas para falar, mas aqui eu encerro. Romanos 12:12. Alegrai-vos. Quem conhece? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E o que? Perseverai na oração. Nós devemos perseverar na oração. Isso aqui é um complemento, irmão. Paulo está dizendo, vestir de toda a armadura de Deus. Você precisa vestir o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação do Evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas não adianta ter todas essas armaduras e você não orar, se entregar na oração, deixar o Espírito te conduzir na oração, não vigiar na oração e não perseverar na oração. De nada adianta. Não é para você estar bem, nem glória a Deus, é para você dizer misericórdia, porque nós estamos nessa batalha, e diante dessa batalha, que é muito séria, volto a dizer, diabo não brinca de ser diabo, e nós cristãos brincamos de ser cristão. Então, diante dessa batalha, nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, mas estar em oração. Se não tiver em oração, nós não vencemos essa batalha. Por isso que Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento, isso anda junto, irmão. O que é graça? É ter uma vida de oração, é ter uma vida de jejum, é ter uma vida de consagração, é ter uma vida de santificação. Conhecimento fala da Bíblia, da palavra de Deus. Como é que eu vou pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se eu não estou em oração? Nada adianta. Amém, irmãos? Então nós precisamos estar no lugar da oração, vigiando e perseverando. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu encerro por aqui, que já deu 9 horas. Fique de pé em nome de Jesus. Nós devemos estar sempre em constante oração. Eu só vou falar algo aqui para nós encerrar, tá? Nós devemos ter a certeza que diante dessa guerra, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Já dizia o hino, o nosso general é Cristo. Ele está conosco diante dessa batalha. Ele está conosco diante dessa guerra. E se nós estivermos com a armadura de Deus, com vida de oração, vigilante, perseverando, nós venceremos essa batalha. Deixa eu orar para você, coloque a mão no seu coração. Mas em uma vida de oração, cada dia mais estar ligados contigo em oração, para que nós possamos, diante dessa batalha,
diante de um inimigo que é invisível, que é maligno, que é astuto, que é persistente, tem inúmeras características. Mas se nós estivermos procurando a justiça, coraça, se nós estivermos com o capacete, com a sandália, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, e principalmente orando e perseverando na oração, nós não seremos derrotados diante dessa batalha. O inimigo fugirá de nós. O inimigo fugirá de nós. Por isso nos ajuda, Senhor, a nós estarmos sempre como um soldado pronto para essa guerra e pronto para essa batalha, e que nós sairemos vitoriosos, porque nós sabemos que Tu estás conosco, que o Senhor está conosco, e nós ganharemos essa batalha. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, ajuda, Senhor, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, irmãos. Quero te convidar para quinta-feira estar conosco aqui, operando Deus que impedirá, nos louvores. Pedro Daniel nos louvores, e vai estar ministrando a palavra de Deus. Pastor Wilson Faraco, vindo da cidade de Criciúma. Será uma bênção, irmão. Não fique em casa, venha adorar o nome de Jesus, que Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para nós, Deus tem bênção para a nossa casa e para a nossa família. Amém, queridos? Faça assim com a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus a todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será